Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo certo. E no vídeo de hoje, como prometido, eu vim trazer a resenha do livro Em um Piscar de Olhos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, compartilha, comenta. Se tá passando por aqui e não conhece o canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo quando for postado. Combinado? Então vocês voltaram lá na rede vizinha para eu trazer a resenha desse livro e cá estou eu, Promessa e Dívida, e eu fiz a leitura completinha desse livro e trouxe aqui a minha opinião sincera. Apresentando primeiramente o aspecto físico desse livro, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse marcador não veio com ele, não vem marcador, não vem fitilho, não vem nada, tá? Ele é um livro de capa simples, tem essa dobradura aqui que dá um pouquinho mais de estrutura no momento, né, da leitura. A capa, como vocês podem ver, é azulada, tá? E tem o título tá aqui em verniz, assim como o nome da autora, perdão, do lado de cá, o nome da autora, que é a Suzanne Redfern. A editora é a Principis e a folha dele é amarelada, certo? Esse livro ele não tem ilustrações, apenas esses flocos de neves aqui, ó, que vai dividindo o capítulo. E também não tem sumário, tá? É um livro bem simples mesmo, a edição bem simples. E teve um descontentamento durante a leitura desse livro, por quê? Porque em algumas páginas a fonte dele tá bem escura, em outras está quase apagada. Eu não entendi. Por exemplo, aqui, ó, página 16. Na página 16... tá bem clarinho, tá? É quase assim, que não dá para enxergar direito, sabe? Aí quando chega na página 18, ele já fica mais escuro. E foi assim por todo o livro, clareando e escurecendo. Tem uma hora que realmente não dá para enxergar a letra. Então, olha, eu acho que é uma questão mesmo da gráfica, que não prestou atenção nisso aí. E é desconfortante ler desse jeito, tá? Mas deu para fazer a leitura todinha desse livro e eu vou falar para vocês agora o que foi que eu achei. A primeira abordagem, né, primeiro falando qual é a proposta aqui do livro, é retratar a história de uma adolescente, uma família que tem amigos, e daqui a pouco sai todo mundo junto para passear e ponto. Aí acontece algo nesse momento que vai fazer com que as pessoas se revelem realmente como elas são. Em relação à escrita do livro, eu achei uma escrita muito boa, muito fluida. Ele tem 352 páginas, contando com a nota da escritora e com os agradecimentos, tá? Que eu li tudo. Então, do início até as 352 páginas, até a página do agradecimento. E ele vai sempre trazer o presente e o passado, sabe? E um evento que vai acontecer aqui, em um momento durante esse passeio, vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que as pessoas envolvidas, amigos, irmãos, enfim, parentes ali, tomem atitudes que eu tô tentando não dar spoiler aqui do livro, mas tomem atitude que são diferentes, ou que a gente se coloque no lugar dessa pessoa e imaginar assim, será que durante uma pressão, né, porque todo mundo diz pregar bondade, fazer o bem, aquela coisa toda, mas durante uma pressão de necessidade que você tem que escolher ou você ou outro, o que você faria? É basicamente isso que vai ser contextualizado aqui. A personagem principal, ela vai narrar sempre em primeira pessoa os acontecimentos, mas em algum momento tem diálogo entre os personagens, que tem personagens aqui incríveis, engraçados e tal. A história é triste, no seu contexto, logo no início ela já começa a ficar triste, mas sinceramente não sei se foi uma ideia da autora, mas não conseguiu me arrancar lágrimas. Eu não consegui ficar, sabe, ai meu Deus, aconteceu isso, ai que tristeza. Não consegui.
Não sei se é proposital, porque a personagem principal ela tem essa questão mais solta, mais comediante, mais engraçadinha. Ela é leve, então eu acho que ela não deixa pesar os acontecimentos. Aqui, ela consegue ser engraçada até mesmo nos momentos que são tristes, entende? Eu gostei do livro, sim. Seria aquele livro que, sei lá, futuramente, por conta de algumas coisas que são relatadas aqui, eu poderia sim ler novamente. Eu acho que vale a pena a leitura para recapitular algumas coisas. Eu lembro que quando eu falei lá no Instagram sobre a votação da escolha desse livro lá na enquete, eu falei que era um livro de ficção científica, mas uma ficção psicológica, tá? Vale a pena a leitura e o final foi um final ok. Não é um final que fala, ai meu Deus, me surpreendi, ai que tudo esse final. Não é um livro ruim, mas eu esperava mais no final. Talvez eu fui naquela expectativa de ter uma mudança, de ter sabe, um desfecho diferente, mas não foi bem o que aconteceu, tá? E aí, durante a história, a gente vai conhecendo personagens aqui que tem uma postura e diante da pressão, como eu falei com vocês, de determinadas situações, tomam certas atitudes e depois surge o arrependimento, né? Então isso é importante a gente lembrar. Outra coisa que traz aqui é o que a gente faz com o outro enquanto nós estamos vivos. Será que realmente nós somos essas pessoas e que no momento certo nós conseguimos mostrar o que somos e as oportunidades que nos são dadas e que não aproveitamos de fato? Então, o que a gente está fazendo enquanto está vivo e que não pode ser lá na frente, possa ser que a gente não tenha oportunidade de dizer, as coisas que fazemos e marcamos o outro, para o bem ou para o mal, mesmo sem a gente perceber e que são reveladas em algum momento. Se a gente tivesse essa oportunidade de saber, de mapear o que acontece depois da morte, entende? Então, esse livro, ele mexe com essa questão realmente psicológica, por isso é uma ficção psicológica, mas ao mesmo tempo, ele é um pouco engraçado, tem um pouquinho de romance, ele é de 2022, né, gente? Então, ele traz uma linguagem, assim, bem do momento, né? É de 2020 a tiragem dele, mas aqui essa edição com essa tradução é de 2022. Então traz uma linguagem bem assim atualizada, vai falar de algumas redes sociais, de algumas bandas conhecidas, enfim, é um livro bem legalzinho de ler, ele é fluido, ele vai indo, os capítulos não são tão grandes, a fonte dá uma ajudada na leitura, mas não é aquele livro que eu falei assim, ai meu Deus, que livro maravilhoso, que livro encantador, embora muitas pessoas vão dizer isso, o livro sim é muito bom, mas não sei se foi proposital, se foi, a autora conseguiu não me fazer chorar em momento nenhum. Me emocionava, lógico, eu refletia em algumas situações, as decisões do ser humano, mas não fiquei, sabe, escorrendo lágrimas, não foi o que aconteceu aqui. E lá no final, na nota da autora, só para finalizar essa resenha, lá no final, na nota da autora, ela vai descrever basicamente porque eu gosto sempre de entender de onde surgiu a ideia do livro, porque é fácil a gente criticar, a gente fala assim, o livro não foi bom. Eu não estou dizendo que o livro não foi bom, o livro foi bom, é bom, mas ele não foi profundo, talvez tenha sido a ideia da autora. E aí quando eu pego lá, eu gosto sempre de pegar de como foi que esse autor teve essa ideia, como esse escritor chegou a essa conclusão desse livro. E aí eu tenho então um relato daqui da autora que ela pega um trecho de algo que aconteceu na vida dela, que só vocês lendo o livro para saber. Esse algo que aconteceu fez com que ela escrevesse. Aí entra as licenças poéticas, né? Ela vai incrementar pessoas, ela vai construir um outro cenário, ela vai criar nomes, vai construir falas,
mas dentro daquela perspectiva que ela quer abordar, o que nós somos diante de pressões momentâneas do ambiente, certo? Então é um livro bacana, gostei. Dei uma paradinha uns 2 dias para leitura porque, né, tinha outras coisas para fazer, mas não é por conta do livro. Ele em si dá para ler tranquilamente. Eu li ele em uma semana, um pouquinho menos de uma semana, e foi legal. Eu gostei de ter o contato com essa escrita e com essa autora. E quem sabe tem alguns outros livros, né, que eu possa ler. Eu troquei ele com o filme porque o filme é Num Piscar de Olhos e o livro é Em um Piscar de Olhos, tá? Então só fica aí essas correções. Não é um livro de ficção científica, é um livro de ficção psicológica. Esse lado, né, da gente que a gente não pode ver, e se a gente pudesse ver como seria, eu acho que vale muito a pena a leitura para essas reflexões. A história em si, o desenrolar da história em si, também é legal. O contexto, os personagens, a postura de cada um, mas a reflexão que esse livro traz, eu acho que ainda melhor ainda. Ok, gente, então essa é a resenha. Espero que eu não tenha dado spoiler, que eu tenha falado demais, mas eu consegui absorver muita coisa desse livro e gostaria que vocês tivessem também esse contato. Um beijo, muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau!